Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer essa borboleta aqui. Aqui ela tá como um porta-pano de prato, né? Mas você pode usá-la como decoração também. Para esse trabalho, eu estou utilizando a agulha da corrente 4,1 milímetro. A pontinha dela é bem fininha, de 1 milímetro, porque eu vou trabalhar com uma linha da Círculo chamada Tropical, bem fininha também. Essa aqui que eu já tinha aqui guardada. Como a borboleta gasta pouquíssima linha, eu creio que vai dar. Vamos lá? Bem, eu vou tecer aqui 111 correntes, mais 4 para subir a carreira. Voltando com as minhas correntinhas prontas. E eu vou precisar, na minha primeira carreira, formar 14 buracos, 10 correntes, pular 10 de base, 7 pontos baixos, 10 correntes, pular 10 de base e mais 14 buracos. Estou subindo minha carreira aqui com as 5 correntes que eu falei, pulando 2 de base e já fazendo um ponto alto aqui. Formei meu primeiro quadradinho, meu primeiro buraquinho. Eu vou tecer mais 13 buraquinhos agora, sempre pulando 2 pontos de base. Nessa parte, eu estou formando uma das asinhas dela. Pronto, já tenho os 14 buraquinhos que eu preciso aqui. Agora eu vou trabalhar o meio da borboleta, onde vai ser colocado o corpinho dela. Então, eu vou fazer aqui 10 correntes e vou pular 10 correntes de base. Vou prender aqui com um ponto baixo e vou fazer mais 6 pontos baixos, são 7 pontos baixos ao todo. Prontinho. Agora eu torno a fazer a mesma coisa para cá que eu fiz para cá. São 10 correntes, pulo 10 correntes de base e prendo aqui com um ponto alto. E agora 2 correntes, um ponto alto, pulando 2 correntes de base, para fazer meus 14 buraquinhos da outra asa. Agora eu vou repetir isso por mais 3 vezes, são 4 ao todo. Voltando aqui para mostrar para vocês o meio da minha segunda carreira. Já fiz o outro lado da asa, agora eu vou pegar aqui, ó. Esse é o primeiro ponto do meu ponto baixo. Eu tenho que pegar nesse cantinho aqui, senão vai diminuir. Ao invés de 7, eu só vou ter lugar para fazer 6. Coloquei aqui para mostrar isso para vocês, porque é importante. Prontinho, fiz minhas 4 carreiras aqui. Já tá dando para perceber como tá ficando, né?
Isso. Agora aqui por cima, eu vou fazer a mesma coisa, só que 4 buracos para dentro. Vou começar no 5º buraco aqui, ó. Em cima do 5º buraco, nessa direção. Para chegar até lá, eu vou passar ponto baixíssimo. Agora eu vou começar aqui na direção do meu 5º buraquinho, descendo exatamente a mesma coisa. Ponto alto sobre ponto alto, pulando os espaços. Duas correntes, um ponto alto em cima do ponto alto de base. E agora eu vou fazer assim 4 carreiras. O meio sempre tecido da mesma forma. Acompanhe aí. Voltando aqui para mostrar para vocês que assim como eu comecei com 4 para dentro, essa carreira, fiz o meio normalmente, eu vou terminar aqui faltando 4 buracos para chegar na borda. Eu vou terminar nesse ponto aqui, vou virar minha carreira e já vou fazer a carreira de cima normalmente. Agora eu vou completar 4 carreiras dessa forma aqui e volto para mostrar para vocês como tá ficando. Cheguei nas minhas 4 carreiras. 1, 2, 3, 4.
Agora eu vou voltar aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz embaixo. Vou caminhar por 4 buraquinhos com ponto baixíssimo. Um, dois, três, 4. Mesmo degrauzinho que fez lá embaixo, vai fazer aqui agora. Eu vou subir a carreira com mais um quadradinho, né? Um ponto alto aqui, 2 correntes, prendo no próximo ponto alto, com o ponto alto. E eu vou seguir fazendo meus buraquinhos aqui, até o meio, que continua sendo tecido da mesma forma. Final da minha carreira, eu vou deixar sobrar 4 buraquinhos aqui e virar. Fazer mais 4 carreiras iguais, aliás, 4 carreiras ao todo, iguais a essa. Eu tô sempre mostrando o começo e o fim de cada carreira, quando há mudança, para reiterar e não deixar nenhuma dúvida. Terceiro degrauzinho pronto. Olha como tá ficando. Aqui é o começo dele, 3 degrauzinhos, no meio, sempre feito da mesma forma. Essa é a parte de cima dela. A gente começa pela parte de cima. Agora eu vou novamente aqui fazer mais um degrauzinho de 4 buraquinhos, como tá aqui embaixo. Vou virar minha carreira e vou começar a descer 4 pra dentro aqui, ó. Só esses doisinhos aqui. Vou começar aqui agora o último degrauzinho. Aqui eu vou ter espaço para fazer só 2 buraquinhos. Esse aqui. E mais um. Ficando assim. Vou fazer 4 carreiras iguais a essas também. Meio sempre igual. Lá no final também vou deixar sobrar 4.
cantinho, as 4 últimas carreiras prontas. Agora eu posso arrematar meu fio, os 4 degrauzinhos que eu falei com vocês. Uma borboleta já está pronta, eu preciso de 2. Eu fixei elas aqui numa folha de EVA bem grossa, com alfinetes. Olha a espessura do EVA. Cada cantinho dela eu coloquei um alfinete. Tá vendo? Isso aqui pode ser feito também em uma tábua de madeira, onde está cada cantinho, a gente pregar do lado dele agora um prego. Porque a gente vai fazer o contorno aqui com o arame. Eu estou usando esse arame aqui que é bem grossinho, galvanizado. Importante que ele seja galvanizado. E a espessura é o que eu tenho aqui, tá? Na mesma espessura da minha agulha, tá vendo? Mas ele pode ser um pouquinho mais fino. Esse aqui tá bem durinho de trabalhar. E agora a gente começa a dar forma. Como eu tô fazendo só essa pro canal e não vou fazer em série para vender nem nada, eu não vou fazer em tábua. Mas você pode fazer o desenho dela todinho na tábua e fica muito mais fácil depois dar o formato no arame se você fez todo o desenho na tábua. Aonde tem cada alfinete, colocar um prego. Eu vou usar aqui o auxílio do alicate para ir dobrando, porque ele é maleável, mas ele é bem durinho de fazer a dobra com a mão certa, no local exato que a gente deseja. Então, nesse momento, o alicate ajuda bastante. Marcar bem os cantinhos, mas torna a falar, se você fizer numa tábua o feitio, todo o desenho, todo o contorno dela com o prego, né, em cada cantinho que precisa ser feito uma dobra, vai dar bom de dobrar, de fazer o contorno, não vai ser difícil não. Vai ser mais fácil do que tá sendo para mim aqui agora. E eu vou deixar o vídeo correndo aí para vocês verem eu fazendo todo o contorno.
Já fiz todo o contorno, como vocês viram aí. Agora é cortar o arame. Prontinho. Eu fiz o corpinho dela aqui no meio também. E prendi lá em cima. Aqui embaixo, onde eu vou... Ó, prendi aqui, tá vendo? Uma argolinha. E embaixo eu vou amarrar com um aramezinho de pão mesmo. Só para ele não soltar, ou se você tiver um arame fininho aí. Aqui eu tô apertando para ver se ele entra bem, encaixa bem ali. Por ele ser um arame durinho, ele tá com mais dificuldade. Também não sei lidar muito bem com arame, né, gente? Não tenho muita intimidade com arame, mas a gente tenta, né? Ele tem que ficar preso aqui, ó. Ele não ficar se movendo para lá e para cá. Ele pode até se mover, mas ele não pode sair daqui. O meu eu tô com dificuldade, o meu tá saindo. Mas tudo bem, vai dar certo assim mesmo. Prender aqui agora e vamos que vamos. Vou fazer mais uma igual aqui, que eu preciso de duas, né? São duas borboletas. E já volto com vocês. Prontinho, mais uma pronta. Essa foi a primeira. E essa foi a segunda. Agora eu vou começar a prender o crochê nessa armação de arame que eu fiz. Vou começar por esse cantinho aqui, onde eu terminei a borboleta. E aí eu vou colocar o cantinho onde eu terminei a borboleta sobre o cantinho
do meu arame que corresponde a esse cantinho. Vou tecer em volta em ponto baixo. Vocês têm que ir se ajeitando para ver qual a posição vai ser mais confortável para vocês. Eu vou procurar a minha aqui também. Eu vou colocar dentro de cada buraquinho desses aqui, um para ficar no cantinho e mais 3 dentro de cada buraquinho. Aí eu pulo para o próximo buraquinho e coloco 3 pontos baixos. E quando for no cantinho, eu coloco 3 pontos baixos. Um ponto baixo no cantinho do meu crochê e 3 pontos baixos do outro lado. Eu vou fazendo aqui, eu vou mostrando para vocês da melhor forma que eu conseguir. Cheguei aqui no cantinho que eu falei com vocês. É aqui dentro que eu tenho que colocar. Eu vou pegar a outra que tá solta para mostrar exatamente o que eu tô fazendo. Eu tô nesse lado aqui, ó. Fiz os 4. Fiz esses 4 aqui. E o cantinho é esse aqui, ó. Esse aqui, que é o meu cantinho. É ali que eu vou pôr um ponto baixo. Olha. Vou fazer sempre isso nos cantinhos. Esse é o cantinho negativo, né? Eu trabalho desse jeito. E agora eu vou pro quadradinho do lado. Esse aqui, ó, vou fazer essa lateral aqui, 3 pontos em cada buraquinho novamente.
Nesse canto aqui, que é o canto positivo, voltadinho para fora, eu vou fazer 7 pontos baixos. Eu vou fazer esse contorno dele, então, com 3 pontos baixos, um ponto no meio e 3 pontos baixos na outra lateral, dando ao todo 7 pontos baixos. Olha, preenchi o cantinho e agora sigo fazendo 3 pontos baixos em cada buraquinho. Olha como tá ficando. Agora é só seguir fazendo exatamente a mesma coisa. 3 dentro de cada buraquinho e 7 nos cantos positivos e no canto negativo, como eu mostrei. 3, 1 no cantinho e mais 3 na outra lateral. Já teci mais um pouco, já tá na parte de cima dela. Já vou fazer o meio. Voltei aqui para mostrar para vocês como fazer esse meiozinho dela aqui. Na direção dessas correntinhas, das 10 correntinhas, eu vou fazer 14 pontos baixos. Vai ser suficiente para cobrir toda essa área. Já cheguei aqui
na direção do corpinho da borboleta. Eu vou marcar bem os cantinhos aqui, tá meio arredondado. Peguei outro alicate mais delicado, vou marcar bem o cantinho aqui. Fica bem marcadinho. E os meus pontos baixos vão ter que ficar nessa direção aqui. Eu vou puxá-los. E quando eu conseguir acertá-los na posição, eu vou colocar um ponto baixo sobre cada ponto baixo que tem aqui na minha borboleta, junto com o arame. Desse jeitinho aqui. Agora eu ajeito bem ela aqui, porque ela faz pressão, né? Ela tá sendo presa no arame, ela tá fazendo pressão, embora estejam todas do mesmo tamanho, mas ela tá ficando bem esticadinha. Ajeito para ela ficar exatamente na posição correta. E já começo a tecer o lado da outra asa. Começo a fazer meus 14 pontos aqui dentro. E é só observarem aí. Eu vou deixar o vídeo rodando uma velocidade maior para vocês verem como eu fiz.
Como vocês viram aí, a parte de baixo é igualzinha de cima. E eu já tô terminando aqui a volta completa. Vou arrematar aqui no meu primeiro ponto da volta, cortar meu fio e fazer a mesma coisa com a outra borboleta. Aqui depois eu arremato. Escondo as pontinhas. Tá aí, a borboleta tá prontinha. Já fiz a outra, pessoal. Agora uma eu dobro mais. Posiciono sobre a outra. E vou unir as duas agora. Como eu tive dificuldade para mostrar para vocês o pontinho que eu fiz, eu botei uns prints aqui mostrando. É aquele crochêzinho que a gente faz sobre o trabalho, aquele pesponto em crochê. Já uni as duas. Agora eu vou começar o corpinho. Faço o meu anel mágico e aqui dentro dele eu vou fazer ponto alto. Vou fazer 14 pontos altos. Agora eu fecho minha carreira aqui. E vou seguir em ponto baixo agora, ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. E essas carreirinhas de ponto baixo são aquelas carreiras circulares, sem aquelas carreiras onde você não fecha a carreira, você vai tecendo direto. Até chegar à altura que você deseja. Eu vou fazer aqui até chegar à altura do pescocinho.
Prontinho, cheguei na altura que eu precisava, na altura do pescocinho dela. Eu vou encher agora esse corpinho com manta acrílica, uma tirinha bem grossinha. Vou deixar bem socadinho. Tá vendo? Eu cortei aqui uma tirinha. E isso tudo vai lá pra dentro, vai sobrar só um pedacinho. Que eu cortei já pensando na cabecinha dela também, mas eu não vou poder botar tudo agora. Aqui vocês podem usar o que vocês quiserem para empurrar. Agulha de tricô, agulha de crochê, dedo, o que vocês tiverem, cabo de pente, tudo que funcionar para empurrar essa manta acrílica lá para dentro tá valendo, viu, pessoal? Agora eu tenho aqui 14 pontos, não é isso? Eu vou passar esses 14 pontos para 7 pontos. Eu vou pegar 2 vezes na base e fechar juntas. Eu pego entro na base, puxo, entro de novo na base, puxo de novo e fecho os 2 juntos. E eu vou fazer isso com todos os pontos. De 14, eu vou passar para 7, para metade. Tô tirando aqui uma parte para não me atrapalhar. Vou ajeitar tudo aqui para dentro. Guardar bem essa mantinha para poder trabalhar tranquilo, sem estar agarrando em lugar nenhum. Depois que eu passar essa carreirinha apertando, eu já vou vir com uma carreira dobrando de novo os pontos. Aqui eu precisei fazer um pouco a mais para ela dar um bom tamanho. Vocês podem aí levar até 20 pontos. Se acharem muito, põe aí até uns 18 pontos para ficar legal, bem redondinho. Aqui eu já estou aumentando, fazendo 2 pontos em cada ponto de base. Também sem fechar a carreira, direto. Quando tiver com uns 18 pontos, a gente para de aumentar e segue reto até da altura
da cabeça dela. Vai ficar legal a altura. A medida ideal para a cabeça dela é de um dedo, mais ou menos. E agora eu vou preencher esse espaço aqui com a manta acrílica. Eu tô puxando aqui de dentro um pouco, porque senão, se eu colocar uma bolinha de manta acrílica aqui apenas, sem puxar um pouco, o pescocinho vai ficar vazio, aí ela vai ficar dobrando o pescocinho. Eu quero que ele fique bem firme. Eu preencho o espaço que ficou da cabeça com a manta. E daqui para cima, eu vou começar a diminuir. Eu comecei com pontos altos, eu vou terminar com meio ponto alto. Eu vou fazer um meio ponto alto em cada ponto de base 3 vezes e vou fechá-los todos juntos. Eu puxo um meio ponto alto, faço isso 3 vezes, um em cada ponto de base e fecho todos juntos, até acabarem os meus pontos de base. Fecho minha carreira e arremato. O que eu tô fazendo agora é o arremate. Arremato bem e tá prontinho. Só esconder a ponta agora e pregar na borboleta. Vou colocar 2 pistilos de flores aqui. Esses aqui, olha. Vou dobrá-los, tirar um pedaço, que eles estão muito compridos, dobrá-los para colocar aqui. E depois eu aconselho vocês a colocarem um pinguinho de cola para eles não ficarem saindo. Olha como tá ficando. Tá vendo? Eu dobrei, essa parte que tá mais dobrada ali eu vou tirar. Vou colocar aqui. E o pinguinho de cola vai ajudar a segurar. Agora eu vou costurar ela aqui com linha e agulha. Agulha de tapeçaria, nem a linha que eu fiz, Passo aqui por dentro. A técnica é a de amigurumi mesmo.
Posiciono ela. E olha, tá vendo? Eu vou pegar aqui, ó.
Vou terminar de costurar aqui e aqui. E voilá, pessoal, prontinha. Pode ser usada como enfeite de parede. Vocês podem fazê-la com linha de amigurumi, com barbante, ela vai crescer de tamanho. Vocês vão precisar aumentar aquele molde que eu falei na madeira, mas vai valer muito a pena, vocês vão ficar com uma ótima decoração de parede. Então, me conta aí o que vocês acharam dessa ideia, se ficou claro. E não vai embora agora não, hein? Curta, compartilhe. E beijinho, beijinho, tchau, tchau.